Nos últimos meses, o presidente trouxe à tona declarações que mexeram não apenas com a política nacional, mas também com o cenário internacional. Em discursos e entrevistas, que o presidente apontou que parte das dificuldades enfrentadas pelo Brasil em negociações econômicas atuais seria resultado de decisões passadas, tomadas durante o governo Jair, em alinhamento direto com a gestão do presidente dos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Para o atual presidente, esse histórico abriu espaço para pressões externas que hoje se manifestam em forma de barreiras comerciais e limitações diplomáticas. Segundo o presidente, o país atravessa um momento em que precisa reafirmar sua soberania e retomar protagonismo. Ele argumenta que, em anos anteriores, o Brasil aceitou acordos que não traziam vantagens concretas, mas que atendiam a interesses de potências estrangeiras. Para ele, isso teria fragilizado a posição nacional em organismos internacionais e dificultado a conquista de novos mercados. É nesse ponto que surgem as críticas. Lula sugere que tais escolhas deixaram marcas que agora precisam ser enfrentadas com firmeza. A narrativa se tornou polêmica porque envolve nomes de grande peso. Ao mencionar o presidente dos Estados Unidos, Lula resgata um período de forte aproximação entre Brasil e Estados Unidos, marcado por promessas de cooperação que nem sempre resultaram em benefícios diretos. Ao falar de Bolsonaro, ele questiona se a estratégia de priorizar essa parceria não acabou limitando outras possibilidades diplomáticas, principalmente com países emergentes e blocos econômicos alternativos. O tema é delicado porque coloca em debate o equilíbrio entre política externa independente e alinhamento automático com uma única potência. Mas Lula não se restringe a olhar para o passado. Em seus discursos, ele também tem destacado a necessidade de abrir caminhos no presente. Isso inclui ampliar relações comerciais com a União Europeia, fortalecer laços dentro do BRICS e buscar maior autonomia em negociações internacionais. Para seus aliados, trata-se de uma estratégia coerente com a ideia de multipolaridade, em que diferentes países compartilham responsabilidades e influência no cenário global. Já os críticos enxergam nesse posicionamento uma tentativa de transformar divergências diplomáticas em narrativa política doméstica. Esse contraste de visões gerou debates acalorados. De um lado, apoiadores afirmam que Lula está defendendo o Brasil de práticas que poderiam reduzir nossa margem de decisão. Para eles, assumir uma postura firme frente a países desenvolvidos é fundamental para garantir crescimento sustentável. Do outro lado, opositores dizem que o presidente estaria exagerando o impacto das escolhas anteriores e que usar esse argumento serve mais para fortalecer seu discurso interno do que para mudar efetivamente a balança do comércio exterior. A repercussão internacional também é relevante. Analistas apontam que, ao mencionar o presidente dos Estados Unidos, Lula toca em um ponto mais difícil da política americana: a divisão ideológica que ainda marca os Estados Unidos mesmo após a saída do republicano da Casa Branca. Trazer essa figura ao debate pode atrair atenção global, mas também pode gerar desconforto em setores diplomáticos que buscam neutralidade. Ao mesmo tempo, colocar Bolsonaro nesse contexto reforça o contraste entre os dois governos no Brasil, algo que sempre gera forte reação no público interno. No entanto, o grande destaque é a forma como Lula apresenta a questão. Em vez de falar em sanções explícitas, ele prefere o termo pressões ou barreiras. Isso dá ao discurso um caráter mais amplo, que envolve desde tarifas de importação até restrições em negociações de tecnologia e energia. Para especialistas, essa abordagem cria uma narrativa que busca conscientizar a população sobre como decisões de política externa afetam diretamente a economia do país. O impacto político é inevitável. Ao colocar esse tema no centro do debate, Lula reforça sua imagem de líder disposto a enfrentar obstáculos externos e reposicionar o Brasil no mapa global. Essa estratégia também dialoga com países do sul global, que compartilham a ideia de que muitas vezes sofrem limitações impostas pelas grandes potências. Para alguns, isso é visto como defesa da soberania. Para outros, como retórica com o objetivo de fortalecer a base política interna. Assim, a pergunta que surge é clara: estamos diante de uma denúncia legítima sobre os efeitos de escolhas passadas na política externa brasileira ou de uma construção política voltada a reforçar a narrativa de independência? A resposta não é simples, mas o fato é que esse debate reacende discussões sobre o papel do Brasil no mundo e sobre o quanto nossas decisões anteriores ainda influenciam o presente. As falas de Lula começaram a ecoar não apenas dentro do Brasil, mas também no cenário internacional.
Quando o presidente destacou que as chamadas barreiras comerciais e diplomáticas herdadas do passado ainda pesam sobre o país, o comentário rapidamente ganhou espaço na imprensa estrangeira. Analistas internacionais apontaram que Lula buscava não só resgatar a soberania nacional, mas também provocar uma reflexão sobre o papel do Brasil em um mundo cada vez mais multipolar. Dentro de Brasília, a reação foi imediata. Parlamentares aliados reforçaram a tese de que o Brasil não pode se curvar a pressões externas, enquanto opositores alegaram que o discurso era uma forma de criar confronto político para fortalecer sua base. Esse embate no Congresso revelou o quanto a política externa continua sendo uma das áreas mais sensíveis e estratégicas para qualquer governo. No campo internacional, o debate ficou ainda mais intenso. Diplomatas destacaram que as falas de Lula poderiam ser vistas como uma crítica direta à gestão anterior no Brasil e também ao presidente dos Estados, que, segundo ele, teria atuado em conjunto com Bolsonaro, em decisões que dificultaram a autonomia brasileira. Mesmo sem citar nomes, a mensagem era clara. Existiram acordos que, em vez de abrir portas, limitaram o protagonismo do país. As reações não se limitaram à esfera política. Mercados internacionais acompanharam com atenção, já que a ideia de tensões diplomáticas sempre gera instabilidade em negociações econômicas. Exportadores brasileiros, principalmente do setor agrícola, ficaram atentos ao desenrolar do discurso, temendo que novas barreiras tarifárias pudessem surgir. Por outro lado, setores industriais enxergaram uma oportunidade de Lula reposicionar o Brasil, buscando novos parceiros comerciais e ampliando acordos com países da Ásia, da África e da Europa. Lula também aproveitou o momento para reforçar seu compromisso com o fortalecimento do BRICS. Ele destacou que o Brasil precisa de alternativas que não o deixem dependente exclusivamente das grandes potências. Essa visão dialoga com o discurso de multipolaridade, no qual diferentes nações compartilham responsabilidades globais. Para seus aliados, trata-se de uma estratégia inteligente para reduzir vulnerabilidades e ampliar as oportunidades. No entanto, críticos enxergaram nessa postura uma tentativa de deslocar o foco de problemas internos para criar um inimigo externo. Para eles, culpar decisões passadas e colocar a responsabilidade sobre pressões estrangeiras seria mais conveniente do que enfrentar diretamente os desafios da economia nacional. Esse argumento ganhou espaço em editoriais e programas de opinião, alimentando ainda mais a polarização. Um ponto de destaque foi a forma como Lula conectou essa discussão às necessidades sociais do Brasil. Ele argumentou que barreiras impostas por grandes potências não afetam apenas acordos entre governos, mas também chegam à mesa da população comum, encarecendo produtos, dificultando investimentos e restringindo oportunidades de crescimento. Essa abordagem aproximou o tema da vida cotidiana dos brasileiros, transformando um debate diplomático em uma questão prática e palpável. Enquanto isso, aliados de Bolsonaro responderam com firmeza, afirmando que as decisões do governo anterior sempre foram pautadas pelo interesse nacional. Eles defendem que a aproximação com o presidente dos estados visava trazer benefícios imediatos, como acesso a tecnologias e cooperação em segurança. Para essa ala, Lula estaria recontando os fatos para justificar sua própria estratégia externa. Ainda assim, é impossível negar que o discurso de Lula abriu um novo capítulo na política externa do país. Ao reposicionar o Brasil como voz ativa no cenário global e questionar as escolhas feitas no passado, ele reaqueceu debates que vão muito além das fronteiras nacionais. A imagem do Brasil como ator independente volta a ser discutida, trazendo tanto oportunidades quanto riscos. E assim, a questão central se mantém. Até que ponto essas declarações são uma denúncia legítima sobre pressões internacionais? E até que ponto fazem parte de uma construção política para fortalecer a liderança de Lula? A resposta, como sempre na diplomacia, depende não apenas das palavras ditas, mas de como elas serão interpretadas por aliados, adversários e pela opinião pública mundial. As declarações de Lula continuaram a repercutir dentro e fora do Brasil, ganhando força como uma das pautas mais comentadas do cenário político atual. Ao relacionar barreiras comerciais e diplomáticas herdadas do passado às dificuldades enfrentadas hoje, o presidente colocou a política externa no centro do debate nacional. E essa narrativa, que mistura análise histórica com estratégia diplomática, tem potencial para mudar a forma como o Brasil se posiciona no mundo. No plano internacional, diversos analistas observaram que Lula buscava mais do que apenas criticar decisões anteriores. Seu objetivo era abrir espaço para um novo modelo de atuação,
em que o Brasil não seria visto apenas como seguidor, mas como protagonista. A crítica indireta ao presidente dos Estados reforça essa visão, pois evidencia o desejo de autonomia frente às potências tradicionais. Para aliados próximos, essa postura é vista como coragem diplomática. Já para os críticos pode representar risco de isolamento. Enquanto isso, a oposição no Brasil seguiu explorando o tema. Defensores de Bolsonaro afirmaram que a parceria com o presidente dos Estados foi estratégica e que trouxe benefícios imediatos em áreas como comércio e defesa. Para eles, o discurso atual de Lula seria uma tentativa de transferir responsabilidades, usando a diplomacia como argumento político interno. Essa disputa narrativa fortaleceu ainda mais a polarização, transformando um debate de política externa em mais uma arena de confronto doméstico. No setor econômico, as reações foram variadas. Alguns empresários demonstraram preocupação de que tensões diplomáticas possam gerar desconfiança em investidores. Por outro lado, setores ligados ao agronegócio e à indústria exportadora viram uma chance de diversificação, com maior aproximação de mercados asiáticos, africanos e do Oriente Médio. A busca por novos acordos comerciais foi apresentada por Lula como parte essencial da estratégia para reduzir dependências históricas. Outro ponto que ganhou destaque foi a relação do Brasil com organismos internacionais. Lula reforçou que o país precisa ocupar uma posição mais ativa, não apenas como participante, mas como articulador de novas regras. Esse discurso dialoga com o BRICS e com propostas de transações financeiras fora da órbita do dólar, tema que atrai atenção global. O Brasil, nesse contexto, aparece como uma voz que questiona a ordem estabelecida e propõe alternativas. Mas o desafio não é pequeno. Cada palavra dita por Lula é analisada dentro e fora do país. Ao sugerir que as barreiras enfrentadas hoje são resultado de decisões tomadas no passado, ele provoca não apenas debates históricos, mas também reações imediatas de atores políticos que se sentem diretamente mencionados. Isso exige equilíbrio, reforçar a defesa da soberania, sem romper canais de diálogo que ainda são fundamentais para o comércio e para a diplomacia. O impacto na opinião pública brasileira também é expressivo. Para parte da população, Lula se apresenta como defensor do Brasil diante de pressões externas, alguém que não tem medo de enfrentar os mais poderosos. Para outra parcela, trata-se apenas de uma estratégia para fortalecer seu governo internamente, desviando o foco de dificuldades econômicas. Essa divisão reflete o quanto o tema é sensível e mobiliza diferentes interpretações. Enquanto isso, a comunidade internacional observa com cautela. Alguns países enxergam o Brasil como um aliado em potencial na construção de um sistema internacional mais equilibrado. Outros, porém, avaliam que esse discurso pode tensionar ainda mais as relações com as grandes potências, dificultando negociações futuras. A posição do Brasil, portanto, está em um ponto de inflexão. Pode consolidar-se como voz independente ou enfrentar resistência ampliada. E assim, a narrativa em torno do caso das sanções se transforma em muito mais do que uma discussão sobre passado e presente. Ela se converte em símbolo de como o Brasil deseja ser visto no século XXI. Uma nação que não aceita pressões externas sem questionamento, mas que também precisa administrar cuidadosamente suas alianças.